Olá, meu nome é Roberto dos Santos, sou pastor da Assembleia de Deus desde 1985, consagrado pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Atualmente sirvo a Deus no Ministério do Belém, São Paulo, cujo presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Hoje contaremos com a participação de dois grandes nomes da teologia assembleiana. Tratam-se dos professores Luiz Cláudio Hipólito, doutor em teologia pela Universidade de Massachusetts, e o professor Adailton Almeida, doutor em teologia pela Universidade de Buenos Aires. Claro, louvo a Deus também por minha formação teológica. Sou formado doutor em teologia pela Friends International Christian University, doutor honoris causa pela Universidade de Jerusalém e doutor em filosofia pela Cambridge International University e mestre em educação pela UEP, pós-graduado em docência do ensino superior pela Universidade Gama Filho, teólogo, jornalista, pedagogo e jurista no Distrito Federal. Mas a nossa preocupação hoje é com o futuro da Assembleia de Deus no Brasil. Para tanto, nós gostaríamos de discutir pelo menos três grandes questões teológicas. A primeira, a identidade da igreja diante do cristianismo pluralista. Segunda questão, a resposta da igreja diante de questões acadêmicas. E por fim, a fé da igreja na igreja, no evangelho e no futuro do cristianismo e da humanidade. Professora Adailton Almeida, como está? Muito obrigado por ter aceitado meu humilde convite aqui no Instituto Roberto dos Santos, Brasília, Distrito Federal, para discutirmos algumas questões referentes ao futuro da nossa igreja, Assembleia de Deus no Brasil. É muito importante e pertinente o tema que nos dirige nesse debate, porque quando se trata de Assembleia de Deus ou qualquer uma outra denominação evangélica no Brasil, a preocupação nossa, como é do Dr. Roberto, é com a identidade denominacional. Isso não quer dizer sectarismo, mas com a identidade teológica desta denominação, considerando que não temos no escopo da Assembleia de Deus uma teologia netamente brasileira. E a preocupação que nos dirige aqui, como já anunciou o Dr. Roberto, inclusive em seus livros, em um dos livros, inclusive, ele fala sobre o assunto, que é o livro Fé, Poder e Esperança. Inclusive eu tenho aqui esse livro, e ele justamente debate esse tema, que é uma teologia, não apenas uma teologia brasileira, mas no escopo da Assembleia de Deus. Eu creio que o Dr. Cláudio Hipólito poderá, com seu conhecimento, inclusive da língua original do Antigo Testamento, como judeu que ele é, agora cristão, também enriquecer muito esse debate, não apenas dos temas comuns que nós dizemos corriqueiro, mas os temas profundos e necessários para uma teologia netamente assembleana aqui no Brasil. Professor Luiz Cláudio Hipólito, o senhor que é hoje um dos mais conceituados pregadores do Ministério do Ipiranga, tem participado de inúmeras conferências, escolas bíblicas de obreiros. Por favor, gostaríamos de ouvi-lo também. Olá, nós externo alegria em estar aqui em Brasília, Distrito Federal, aqui no Instituto Roberto dos Santos, tendo a honra de participar desse debate. Temos feito conferências no Brasil exterior e observando o crescimento desse movimento evangélico no Brasil. Temos a preocupação com a igreja brasileira, principalmente com a Assembleia de Deus. Também congrego na Assembleia de Deus com um pastor renomado aqui em São Paulo, no Ministério do Ipiranga, e a nossa preocupação é que o crescimento em massa do movimento pentecostal, desde o surgimento em Atos dos Apóstolos até os dias atuais, nós nos preocupamos com esse fenômeno desse crescimento. Para onde estamos indo? Onde queremos chegar? E qual o nosso objetivo? Qual a nossa identidade? Será que nossa identidade é a raiz que está no movimento apostólico de Atos dos Apóstolos e com a continuidade do movimento paulino? Onde estamos indo? Quem somos nós? E dentro do texto hebraico, dentro do texto grego, essa querigmática, nós estamos observando que nós não temos mais um movimento tão pneumático como nós tínhamos antigamente. Nós não temos mais o reflexo apostólico, nós não temos mais essa imagem da igreja de antigamente, inclusive com os milagres que tinham
com o nascimento da Igreja Pentecostal de 1911. E nós? Será que o futuro da igreja, e hoje podemos afirmar que somos uma igreja de Daniel Berg e Gunnar Wingren? E é interessante o que está falando, doutor Roberto, porque a Assembleia de Deus, como toda a igreja evangélica no Brasil, tem aquela luta se é seguidora de uma teologia petrina ou uma teologia paulina, se é arminiano, se é calvinista. Isso que mencionou o reverendo Cláudio Hipólito é muito pertinente, porque implica muito mais que ser simpatizante de uma corrente teológica ou dogmática, paulina, petrina e arminiano, calvinista. E significa, como falou no início o pastor Roberto, uma identificação denominacional da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. O que o senhor acha, pastor Roberto? É por isso que a grande pergunta que tentaremos responder agora é a identidade da igreja diante do cristianismo plural. Por quê? No Brasil temos inúmeras denominações pentecostais. É claro, respeitamos aqui as igrejas históricas como batista, presbiteriana, luterana, anglicana. Nós sabemos muito bem que essas igrejas históricas também, chamadas históricas, têm seus dilemas, seus problemas, suas dificuldades, mas nós queremos discutir na base teológica, eclesial, sociológica, antropológica, histórica da nossa Assembleia de Deus. É por isso que nós temos que responder a esta questão, o problema da identidade da Assembleia de Deus diante do cristianismo plural, porque hoje nós temos a Assembleia de Deus como denominação, mas o universo chamado Assembleia de Deus não é só um ministério. Nós temos centenas de ministérios, milhares de ministérios no Brasil. E me parece que muitos ministérios chamados assembleanos estão perdendo completamente a identidade com Gunnar Wingren, com Daniel Berg, os pioneiros que vieram da Europa, dos Estados Unidos, e lançaram aqui as bases do pentecostalismo assembleano. Na verdade, muita gente está perdendo, muitas igrejas e lideranças estão perdendo essa identidade. Então, professores, como é que fica a identidade da Assembleia de Deus diante de tanta oferta teológica, religiosa, denominacional, diante desse universo de espiritualidades diversificadas no solo brasileiro? Eu acho interessante do que fala o doutor Roberto, porque quando se fala em pluralidade, não se fala em heterogeneidade. O que acontece é que, como foi bem explicado pelo pastor Roberto, que hoje a Assembleia de Deus no Brasil, ela deixou de ser uma igreja plural e passou a ser uma igreja heterogênea. Heterogênea por quê? Porque se você está em Brasília, você tem uma Assembleia de Deus. Se está no estado de Minas Gerais, você tem outra Assembleia de Deus. E se vai para qualquer estado do Nordeste, você tem outra Assembleia de Deus. Então não é uma Assembleia de Deus plural, mas heterogênea, ou seja, é uma denominação que, por incrível que pareça, não tem uma identidade própria por falta de uma teologia assembleana no escopo da doutrina denominacional das Assembleias de Deus. Eu não sei o que o reverendo Hipólito pensa sobre o assunto. Concordo, professor Adailton, porque a grande questão da identidade da Assembleia de Deus se refere também em relação à formação teológica dos seus líderes. Os nossos líderes, os nossos obreiros, os nossos pregadores não querem estudar.